Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um Olha para a Poesia, aqui comigo, Fernando Morato, tentando, na medida do possível, nesses últimos programas, olhar para poemas de poetas mulheres. E é nesse sentido que eu trago aqui uma releitura. Eu já fiz um programa sobre esse poema há muito tempo, no início de canal. Eu creio que foi o poema número 3 ou 4, um texto da Cecília Meirelles, mas que, justamente por causa de algumas concepções que estão na base, que estão por trás daquilo que eu evidencio aqui, que são algumas noções do meu santo padroeiro Mikhail Bakhtin, vale a pena a gente voltar para esse mesmo poema da Cecília Meirelles. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Bom, como eu tinha dito, eu estou revisitando nessa série sobre poemas de poetas mulheres, sempre relembrando que a ideia de um poeta mulher não é necessariamente sobre algum tipo de feminilidade transcendente, mas sim de uma vivência que se expressa a partir de um lugar social ocupado por seres humanos que são identificados como mulheres. Nesse sentido é que eu falei, a menção ao meu santo padroeiro, Mikhail Bakhtin, funciona. Por quê? Uma das diversas ideias seminais que ele registrou nos seus infinitos escritos de tudo quanto é gênero, anotações e insights fantásticos, era a ideia, um conceito fundamental de enunciado. O enunciado, na concepção bakhtiniana, é muito mais do que simplesmente uma fala, mas é uma fala dentro de um contexto, é a combinação de fala, de linguagem e de contexto. Nesse sentido, depois de ter passado por tantos textos de poetas mulheres, a minha própria leitura, a minha própria visão já está ressignificada em vários níveis. Então, voltar para um poema sobre o qual eu me debrucei há mais de 2 anos, agora, nessa nova situação, faz com que esse poema seja diferente para mim. Então, eu acho que vale a pena tentar compartilhar essa nova experiência gerada por um texto que, dentro do seu novo contexto, configura um novo enunciado. É o poema motivo de um dos primeiros livros assumidos pela Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe e a minha alma está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E sei que um dia estarei mudo. Mais nada. É um poema delicadíssimo, um dos meus favoritos, um dos poemas que sempre que eu leio me diz coisas novas, me diz algo de interessante. Agora, dentro dessa perspectiva que eu tenho procurado adotar aqui nos últimos programas sobre poemas que expressam a vivência de ser mulher, esse é um poema que tem vários níveis. Um nível importante é que sim, são informações externas que configuram a parte do enunciado. Que informações externas? O fato de ter sido publicado em um livro que vem com o título, com o nome de autor Cecília Meirelles, mas é um poema todo masculino. Aqui, a identidade, esse
eu poético, o eu lírico, e é 100% lírico, porque é a expressão de um sentimento profundo, de um sentimento de transcendência, de um sentimento de abstração. Esse eu se apresenta como masculino. Sou poeta, sou irmão das coisas fugidias. A autoapresentação dentro de um viés masculino, dentro de um viés linguístico masculino, é uma das coisas que chama a atenção aqui. Num momento em que já existia e já era usada com alguma frequência a palavra poetisa, mas que é uma palavra que em muitos casos era usada para diminuir as pessoas que escreviam poemas e assumiam um eu feminino. Basta lembrar, eu tinha mencionado aqui na leitura da Francisca Júlia, como ao publicar seus primeiros poemas, houve gente que desconfiou que não fosse um poeta mulher, mas sim um poeta masculino, porque o texto teria uma força, uma virilidade que não era típica das mulheres. Nesse contexto em que a imagem da mulher é uma imagem da negatividade, é uma imagem da fragilidade, o fato de a Cecília Meirelles assumir um eu poético, masculino, mas é o eu poético da sensibilidade, da fragilidade, é o do instante, é o das coisas fugidias, o que se sustenta no vento, o que não tem fixidez, porque nem permanece nem se desfaz, na verdade não sabe se permanece ou se desfaz, porque a única coisa que sustenta essa identidade é o canto, e a canção é tudo. Agora, é tudo através de quê? Através de um ritmo, um sangue eterno que perpassa pelas veias dessa asa ritmada. O ritmo que sustenta essa identidade é um ritmo também da delicadeza, da leveza. E a leveza associada à voz masculina, mas vazada num livro que tem como autor um ser humano feminino, vai criando uma riqueza muito maior em relação ao que são os significados dessas identidades de gênero que a gente está buscando identificar por aqui. Sim, muitos dos casos que nós vimos recentemente aqui, que eu procurei analisar com vocês, a identidade feminina se dá a partir do silenciamento. Aqui, a identidade feminina se dá a partir da feminilização ou da sensibilização daquilo que é supostamente o masculino. E aí o masculino se fecunda a partir desses valores que são tradicionalmente tidos como femininos e se complexifica, porque aquela fragilidade que é associada ao feminino se cola sobre a imagem do masculino e cria um novo tipo de ser humano que, sim, ultrapassa a dimensão dos papéis sociais previamente estabelecidos. Nesses anos 1930, que é quando sai o livro Viagem, da Cecília Meirelles, é o livro onde esse poema ocupa o segundo lugar, é o segundo poema do livro. Nesses anos 1930, o que tem acontecido cada vez mais é uma colocação aberta dos seres humanos dentro de um contexto histórico, social e, sobretudo, político. É o mesmo ano em que o Drummond abre seu primeiro livro de poema falando que quando eu nasci, um anjo torto desses que vive na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. A deslocalização, a desubicação, falei bonito, essa desterritorialização que se projeta sobre
os autores de voz masculina no livro da Cecília Meirelles se constrói a partir de quê? A partir de uma identificação masculina, mas que deixa de lado o assunto abertamente social, para se inserir no social de uma forma completamente inovadora, que na verdade é uma forma que dá um resgate e uma ressignificação para muitas coisas que vinham acontecendo do ponto de vista estético, através da incorporação dos elementos simbolistas que tinham sido tão discretos no final do século XIX, passando quase despercebidos na obra de um Cruz de Souza, de um Alfonso de Guimarães, e agora eles eclodem num outro nível, numa outra identidade, que é a da Cecília Meirelles. Uma identidade que, quando vai evoluindo e chega ao último livro dela, eu tive aqui, parênteses, uma dúvida sobre qual texto eu escolheria. Se eu escolheria um texto do último livro da Cecília Meirelles, o Solombra, para falar sobre essa identidade, porque é um texto, é um livro de uma série de poemas de uma densidade muito grande, mas eu achei mais interessante voltar para o primeiro um pouco, pela situação, como eu falei, de analisar os enunciados e como os enunciados vão mudando ao longo do período em que a gente pode lê-los, mas principalmente porque no conjunto criado pela própria Cecília Meirelles, a gente encontra uma coerência muito grande, uma coerência que é baseada nesse eu que reage ao mundo, que interage com o mundo através da chave da delicadeza. E essa delicadeza, por adotar a voz masculina, ela contamina esse universo supostamente viril de um elemento de alta delicadeza, de alta sensibilidade, de alta transcendência e a expressão daquilo que a gente pode entender como o masculino ou como o feminino.